Dizem que amanhã é o dia do sono. E aí eu quero perguntar para você, está cuidando da sua saúde? Está dormindo bem? Como está a sua rotina aí de sono? Jéssica, a sua tá boa? Ai, meu Deus, será que eu devo falar? Eu amamento meu filho ainda, né? Então a minha rotina é um pouco diferente das pessoas normais, né? Que conseguem aí dormir, de repente, horas seguidas de sono. Mas não tem problema não, é só um período e é um período maravilhoso que é da amamentação, né? E para falar um pouquinho sobre essa questão do sono, da insônia também, né, a falta do sono. Nós estamos recebendo alguém que já esteve conosco, lembrou que quando veio aqui eu estava com barrigão, olha, com o Francisco, agora o Francisco já com 7 meses. Doutora Raíssa, bem-vinda mais uma vez aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por me chamar novamente. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre o sono, né, e principalmente sobre a insônia. Isso. Primeiro, por que é importante dormir? Ter um sono bom. Sim, a qualidade do sono, ela interfere em muitas coisas na nossa rotina. Ela é relacionada com a memória, ela é relacionada com os menores, com a aprendizagem, no período que a gente está de estudo. Isso é muito importante. A nossa atenção também fica muito prejudicada quando não temos uma boa noite de sono. Então, a importância de uma qualidade de sono, a quantidade por um lado, as horas dormidas, mas a qualidade também, o acordar descansado é muito importante para a nossa saúde. Entendi. Mas, por exemplo, doutora, de acordo com a idade, essa quantidade de horas de sono varia? Como que funciona isso? Ao longo da nossa vida, essa quantidade de sono varia bastante. Eu acho que é importante sempre a gente ressaltar que isso varia de pessoa para pessoa, tem a individualidade. Mas tem uma média que a gente faz de acordo com a idade, Frei. Quando a gente pensa num bebê ou no recém-nascido, essa média fica em torno de 14 a 18 horas. A gente sabe, a Jéssica está aqui para falar com a gente, que um bebezinho dorme bastante. Já uma criança de uns 5 anos, você vai ver que ela precisa de uma necessidade de sono menor, chegando em torno de 12 a 14 horas. Já um pré-adolescente, a gente vai diminuindo mais um pouco, tá? Isso chega em torno mais ou menos de umas 10 horas. Nós adultos precisamos de 6 a 8 horas, já os idosos, a gente percebe que eles dormem menos mesmo. Isso chega em torno de umas 5 a 7 horas, já é o suficiente. Olha que interessante, gente. Meu Deus do céu, uma lista completa aí, viu? Eu não sei onde eu estou me encaixando agora. Mas conta pra gente também, e o que é a insônia? Que tanta gente fala, ai, dormi tão mal. Mas o dormir mal é a insônia ou como a gente pode classificar? A insônia, a gente consegue dar 3 nomes, ela aparece em 3 momentos do nosso sono, tá? Tem a insônia inicial, que é aquela dificuldade de começar a dormir, aquele que a gente deita na cama, a cabeça começa e fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Essa insônia é inicial. Temos a insônia intermediária, o despertar noturno durante a noite, às 3, às 4 da manhã, e a insônia terminal, que o despertador tá para 7, mas deu 5 horas, a gente já está acordado. São esses 3 tipos de insônia que a gente consegue classificar. E quais são as causas da insônia? Tá relacionado, assim, por exemplo, à ansiedade, ao medo, né? Eu percebo isso muito na vida. Às vezes a gente tem uma preocupação, a gente não consegue dormir bem. Tem alguma correlação? Tem. A cabeça fica pensando, né, Frei? Existe, assim, a insônia dita como primária, que é aquela pessoa que tem a insônia desde pequenininho, que isso já faz parte da vida dela. E a insônia decorrente de alguma doença, de alguma comorbidade. Um bom exemplo é a depressão, é a ansiedade, que são doenças da saúde mental que interferem diretamente na qualidade do nosso sono. Infelizmente, de uma forma muito ruim. Vou te dar um exemplo. Na ansiedade, normalmente a pessoa fica com uma insônia. Já na depressão, pode ter a insônia ou o aumento do padrão de sono. Mas elas sempre estão presentes. Agora, a insônia a longo prazo, o que ela pode acarretar para a vida da pessoa? Uma pessoa que tem uma qualidade ruim de sono, uma quantidade ruim de sono, ela vai ter prejuízo na sua vida em todos os âmbitos, principalmente no dia a dia, porque atua naquela parte que a gente conversou, da memória. Ela vai falar, nossa, mas eu tô tão esquecida, deixei uma coisa ali, não lembro mais. É uma queixa muito frequente que os pacientes trazem, falam, doutora, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não tenho foco no que eu tô fazendo. Então, isso a longo prazo vai tendo um prejuízo na rotina do paciente como um todo.
Tem hormônios que são produzidos quando a gente está dormindo? Tem. A melatonina é um hormônio muito importante que ele interfere na insônia que a gente conversou como insônia inicial. Ele é produzido principalmente quando tem o quarto escuro, ele começa a produção. Por isso, uma coisa que a gente sempre orienta é a higiene do sono. Vocês já ouviram falar sobre a higiene do sono? É bem interessante, mas explica para quem está em casa. Vamos conversar, esse é um ponto muito importante, sabe? A higiene do sono, a gente fala que é uma mudança comportamental como um todo. A gente muda a qualidade do nosso sono. Às vezes o medicamento traz a quantidade de horas, que é o que a gente conversou, mas a qualidade vai vir com a mudança. Alguns exemplos. A gente tem que sempre tentar dormir e acordar no mesmo horário. Ah, mas doutor, eu tive insônia, vou acordar de manhã cedo? Vai acordar de manhã cedo. Vou ficar com sono? Pode ser que fique, mas não durma tarde para que à noite você consiga ter o sono. A parte que a gente mais peca, quando a gente dorme assistindo televisão. Meia hora antes de dormir a gente tem que desligar a televisão, desligar o celular, deixar lá no cantinho e ir para o nosso local que vamos chamar de local da higiene do sono. Nesse lugar a gente pode ler, rezar, até muitas pessoas gostam de ouvir música, coisas que relaxem. O sono veio, a gente levanta e vai para a nossa cama. Assim a gente resolve a insônia inicial. Já a insônia intermediária, acordei. Vou ficar lá na cama, olhando para cima, os pensamentos vêm, o que eu faço? Levanta da cama e vai lá para o seu cantinho da higiene do sono. Repete as mesmas coisas. O sono veio, você retorna para a cama. Não liga a televisão, nem o celular, porque aí o sono vai embora de vez. E esse cantinho pode ser a cama? Por que levantar e ir para o cantinho ali da higiene do sono? Sim, a importância disso, a gente às vezes já ouve falar da higiene do sono, mas essa parte de levantar da cama é que muita gente não faz. Por quê? É para ensinar para o nosso corpo que quando a gente estiver deitado, é para dormir. Não é para ver TV, não é para ler, para ele entender que deitou é para dormir. O mesmo a gente faz, vocês já devem ter percebido, com o intestino. A gente consegue fazer isso com o intestino. Organizar, orientar para que ele entenda que tal horário a gente tem que estar fazendo as nossas necessidades. Também em relação a tal horário tem que estar dormindo. Então, nosso organismo, em algumas partes, ele é educado. E é isso que a gente tem que fazer com ele. Muito bem. Vamos disciplinando a vida, né? Buscando Exato. coisas que nos ajudam a viver melhor, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer à senhora, porque é muito comum as pessoas falarem assim, eu vou tomar um remedinho para dormir. Sim. E ali cai na automedicação, a gente já alertou você aí de casa dos perigos da automedicação. E eu gostaria de saber quando é recomendável eu buscar ajuda de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, e quando é que eu devo fazer o uso de alguma medicação. Eu acho, Frei, muito importante ressaltar isso mesmo, a questão da automedicação é muito perigoso, tá? Existem alguns medicamentos que eram usados mais antigamente para dormir, como o Rivotril, o Alprazolam, esses nomes são muito comuns, mas a gente sabe que a longo prazo eles podem causar dependência. Então, qual é o mais indicado? Quando tiver uma insônia, não estiver acordando descansado, tiver com uma qualidade ruim do sono, procure um psiquiatra. Existem medicamentos apropriados, como indutores do sono, e principalmente tratar a doença de base, se esse for o caso. Muito interessante. Agora, sempre quando alguém está sem dormir, algumas orientações vêm e eu acredito muito nelas. Exercício físico, alimentação. Sim. São pilares também que ajudam a pessoa a ter uma boa noite de sono? Com certeza, acho que todo mundo já percebeu que quando faz uma atividade física, a noite fica cansado e tem aquela noite gostosa de sono e agradável. A alimentação é muito interessante em relação ao horário. Por exemplo, o ideal é a gente comer até 3 horas antes de dormir. A ingesta de água também tem que diminuir para a gente não ficar acordando à noite para ir ao banheiro, que a gente perde a qualidade do nosso sono. Evitar alimentos gordurosos, o cigarro é muito prejudicial para o nosso sono também. Então a gente tem que ter uma qualidade de vida como um todo. Muito bem, quanta coisa boa, né? Pra Hoje nós pensar sobre o aprendemos sono. bastante aqui, né, gente? Agora, eu estou enfrentando um período diferente na minha vida, né? Da Sim, amamentação. sim. Por vezes, eu não vou mentir, às vezes eu perco o sono. No meio ali, olha, a cada 1h30, 2 horas, ele pede para mamar de madrugada. E aí, o fato de levantar, sentar na poltrona para amamentar, quando coloca o bebê de novo na cama, pronto. Ali os pensamentos vão longe, né?
Tomar chá também ajuda? Ajuda. Tomar chá, ele é muito importante. Só que aí volta naquela questão que a gente tem que ter um pouco de cautela. Por quê? Você toma o chá e aí 2 horinhas depois vou ter que levantar para ir no banheiro. Pouquinha quantidade. Pouquinha quantidade eu acho que é adequado. Uma coisa que eu acho muito interessante é você pode fazer da sua poltrona de amamentação o seu local de higiene do sono. Colocou o seu filho para dormir, pega um livro, leia uma música relaxante para você, para ele. A gente já vai fazendo a higiene do sono. E é tão interessante porque logo quando o bebê nasce, as pessoas falam sobre isso, né? Os pediatras falam, olha, prepare um ambiente adequado. Muitos até falam sobre o ruído branco, né? Então, uma musiquinha bem tranquila ali para a criança dormir tranquila, bem, a noite toda. Francisco dorme ainda com um som que lembra o som do útero, gente. Pensa só. Ai, que delícia! E eu gostei também, eu Boa. durmo consequentemente. É muito bom isso, Então né? a gente já pratica isso com os nossos filhos quando pequeno e tem que ser mantido, porque é uma qualidade de sono, uma qualidade de vida para os bebês e para nós. Meu Deus, quanta coisa boa. Ai, 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 ficaríamos aqui conversando mais. Vamos agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, por terem me chamado novamente. E aí a gente combina um outro tema para vir também. Isso aí, ó. Com certeza, não faltam assuntos para nós aqui Ai, no que nosso bom. programa. Este quadro, doutora, ele é justamente voltado para essa orientação à saúde das pessoas, que a gente sente que é nosso dever também. Falar para você que é devoto da Mãe Aparecida, falar para você formações na área da saúde para que você conheça, possa identificar problemas e tenha uma vida cheia de saúde e fé, tá bom? É verdade. Olha, qualquer necessidade, os contatos todos da doutora estão aqui no nosso, né, no nosso GC aqui, na nossa tela, e você pode entrar em contato com ela, tá bom?